Boa noite a todos vocês, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui de novo para a gente compartilhar algumas reflexões muito simples, é verdade, a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, à luz da doutrina espírita, mas tudo feito de coração, né? Então eu agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui com vocês e peço a Jesus, né, que possa nos inspirar, nos auxiliar, para que a gente consiga traduzir a mensagem dele hoje de uma forma simples, mais profunda, mais tocante, que a gente possa sair daqui um pouquinho mais enriquecido, um pouco mais animado com a doutrina, a viver a doutrina de verdade, do que quando a gente aqui iniciou esse estudo, né? E a proposta hoje, gente, é fazer uma reflexão bastante simples a respeito da visão espírita do porvir. Muitas vezes, quando a gente vai pensar na vida após a morte ou na continuidade da nossa vida, a gente acaba se detendo em reflexões ali muito formais, né? E a gente acaba esquecendo de pensar como que a crença espírita, o olhar espírita para o depois da morte, ele repercute na nossa existência hoje, né? Quais são as implicações de acreditar que, de fato, existe vida após a morte, que a gente vai ser responsabilizado pelo que aqui nós fizermos. Muitas vezes a gente acaba passando por isso de uma forma muito superficial. Então, a proposta hoje é a gente fazer uma construção de como a doutrina espírita ela pode nos auxiliar nesse processo evolutivo, no nosso processo de transformação, a fim de que a gente possa se tornar, né, um espírito melhor do que quando a gente chegou aqui, do que quando nós encarnamos. E quando a gente vai pensar sobre essa perspectiva as consequências de nós acreditarmos na vida após a morte, nós não podemos nos esquecer de um artigo muito interessante de Kardec, que foi publicado no livro Obras Póstumas. E ele vai dizer o seguinte, olha, a forma como nós acreditamos que acontece a vida após a morte, acaba repercutindo na nossa vida hoje. E quando a gente vai refletir sobre isso, nós podemos sintetizar as crenças da humanidade, de uma forma geral, em 5 vertentes. E aí ele vai explorar cada uma dessas vertentes e vai comentar sobre as consequências disso para a nossa vida atual. Digamos que a forma como a gente pensa o depois da morte vai impactar diretamente na forma como a gente se conduz hoje, no nosso comportamento hoje. E aí é importante que a gente relembre, né, essas alternativas que Kardec vai trazer para nós. E a primeira alternativa é a alternativa do materialismo. As pessoas que não acreditam em Deus, ou então que não acreditam na continuidade da vida, né, após a morte, necessariamente resumem a sua vida a uma única existência. Depois da morte, não vai haver nada. E a nossa inteligência, ela se resume a um reflexo da nossa vida corporal, fisiológica, né, do funcionamento fisiológico do nosso corpo. Não há nada além da matéria. Só que quando a gente não acredita que existe nada além da matéria, isso gera algumas consequências para a forma de nós pensarmos as nossas relações. Isso porque se eu só vou ter uma existência, se morreu, acabou, o que eu vou pensar? Bom, se não vai existir nada depois da morte, então eu tenho que gozar o máximo possível da minha vida aqui agora. O que interessa são as minhas opiniões. E outra coisa, se não há uma inteligência superior à minha, se não há leis universais que governam o universo, que governam a nossa forma de nós nos relacionarmos, então isso significa que o que é bom é aquilo que me apraz, que me agrada, que satisfaz os meus desejos mais imediatos, e aquilo que é ruim é o que me desagrada. Digamos, se eu não acredito em Deus, a métrica do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado, passa a ser a satisfação da minha própria vontade, dos meus próprios desejos. O problema é que o mundo tem mais ou menos umas 8 bilhões de pessoas.
E cada um tem desejos muito particulares, tem vontades muito particulares, nem todo mundo pensa como a Lariane. Então, às vezes, o alimento que me agrada, a série que me agrada, não vai agradar o outro. E qual que é o problema de a minha vontade se chocar com a vontade de outras pessoas? Se não existe uma lei maior para resolver essa antinomia, a gente vai acabar resolvendo isso através do uso da força. Então, vamos perceber que quando a gente considera a perspectiva materialista, a gente vai ver que a violência é uma alternativa viável para a solução dos nossos problemas. E não apenas a violência, porque se eu sou uma pessoa materialista, que não acredita em Deus, que não acredita em nada além da matéria, qual é a lógica de eu ser uma pessoa bondosa para com a outra? De eu perder tempo, entre aspas, me dedicando, cuidando de uma pessoa que está doente? Afinal, é só matar a pessoa. Morreu, acabou. Né? Então, assim, acaba que a morte, ela se banaliza, ela aparece como sendo uma forma facilitada de eu me livrar de tudo aquilo que me incomoda. Inclusive, se eu estiver passando por um sofrimento, por alguma dificuldade, e eu não vejo perspectiva de solucionar isso de forma rápida e fácil, o que acontece? Eu simplesmente ceifo a minha vida, deixo de existir. Então, até mesmo o suicídio, ele vai se tornar, para nós, uma questão que se torna, né, uma alternativa para a gente solucionar todos os nossos problemas. Então, olha como o materialismo, ele vai exaltar dentro de nós mesmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. À medida em que somente é válido, somente é bom, somente tem correspondência dentro de mim aquilo que me satisfaz de forma imediata. O campo das relações, das afeições, tudo isso acaba perdendo valor, é reduzido, né, diante da minha vontade, da vontade de fazer com que o que eu penso, o que eu acho, prevaleça sobre os demais. Só que quando eu me entrego a essa vertente, quando eu perfilho, né, a essa ideia, acaba que a gente se enfraquece, porque sendo Deus a nossa base, a nossa sustentação para nós darmos prosseguimento no curso da nossa vida, todas as vezes que eu alimento o meu egoísmo e o meu orgulho através de um modo de vida materialista, ainda que eu assim não me confesse, acaba que eu atento contra as minhas próprias bases. E é interessante porque Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele traz uma reflexão muito interessante sobre esse contrassenso de nós sermos uma expressão de Deus, mas que muitas vezes acaba se esquecendo da existência do Criador, fazendo coro, né, a essa crença materialista, fazendo coro a esse grupo que diz que a nossa própria inteligência, digamos assim, é superior a tudo que existe, que não há nada além de nós, que não há nada além da matéria. E nessa mensagem Contrassensos, Emmanuel vai dizer o seguinte: quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, ela insultou o rio em que se formara. Sai da frente, ó monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, ele blasfemou contra a própria raiz. Não me sujes os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, ele gritou revoltado: eu não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, ele indagou da terra que o produzira: o que fazes aí, ó barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse à lagarta que lhe dera a existência: eu não te conheço, ó larva mesquinha. Quando a pérola fulgiu soberana, ela exigiu da ostra em que se criara: não te abeires de mim. E quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, ele acusou o sol de que se fizera: não me roubes a luz.
copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, ele costuma escarnecer de si próprio, afirmando, jactancioso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Essa mensagem de Emmanuel, ela é muito interessante, porque da mesma forma que uma gotinha separada do rio, muitas vezes gritando, né, contra o próprio rio em que ela se formara, ela acaba sendo evaporada com muito mais facilidade do que aquela água caudalosa que segue pelo rio. Nós também, quando fazemos a opção por um modo de vida materialista, a gente acaba se enfraquecendo. Quando a gente atenta contra nossas próprias bases, quando a gente atenta contra Deus, contra as leis universais, a consequência é que somente nós vamos nos enfraquecer, ao passo em que a vida vai continuar no seu movimento natural. E o problema também dessa lógica materialista, ele não se encerra quando a gente pensa no enfraquecimento do nosso próprio ser, porque a gente nega as bases. Isso porque a benfeitora Joana de Ângeles tem um livro que é chamado Momentos de Consciência. E no capítulo 1 desse livro, ela vai falar sobre o desenvolvimento da nossa inteligência e do nosso senso consciencial de acordo com a nossa evolução antropossociológica. Aí ela vai falar assim, olha, a gente vai chegar no ponto alto de ser humano, a gente vai se considerar um espírito verdadeiramente consciente quando a gente adquire a nossa capacidade de discernimento. É dizer, a gente consegue entender o que é certo, o que é errado, o que é moral, do que é imoral, o caráter, o dever da impostura. E à medida em que a gente consegue reconhecer um e outro, a gente faz a opção por aquilo que está em consonância com as leis divinas. Então, olha, eu consigo discernir o certo e errado e opto pelo certo. Esse é um espírito consciente de acordo com Joana de Ângeles. E ela vai falar para nós que a aquisição de consciência não necessariamente está vinculada ao nosso desenvolvimento intelectual propriamente disso. Porque muitas vezes vão ter pessoas que vão ser intelectualmente muito desenvolvidas, mas que não têm fortaleza moral suficiente para conseguir optar pelo caminho certo. E ela dá um exemplo que eu acho genial. Ela conta o caso de um médico oncologista que trata todos os dias de pessoas que fazem uso de cigarro, né? E acaba desenvolvendo, por conta do uso continuado, durante anos a fio, câncer de pulmão. E ela fala assim, bom, se esse médico que intelectualmente sabe que cigarro causa câncer, que cuida de pacientes todos os dias por conta dessa doença, ele, apesar disso, ele faz uso de cigarro, ele não pode ser considerado um espírito consciente, porque ele pode até ter esse conhecimento, mas ele não vivencia isso na prática. Então, assim, isso é muito interessante. Então, olha só, para Joana de Ângeles, a gente vai demonstrar a nossa capacidade de estar consciente, de estarmos conscientes, à medida em que a gente consegue exercitar o discernimento, optando por aquele caminho que está em consonância com as leis divinas. Então, consciência e discernimento. Consciência e discernimento. Bom, agora a gente vai pegar um link lá no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque Kardec, num outro contexto, ele vai questionar exatamente esse tema da espiritualidade superior. Ele vai falar assim, olha, é dado ao homem, lá na questão 631, é dado ao homem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? O bem e o mal? Ou seja, para ele exercitar essa capacidade de discernimento? E a resposta dos espíritos é assim, sim, quando ele crê em Deus e quando ele o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Então, olha que interessante. Os espíritos vão trazer para nós
que o exercício do nosso discernimento, ele exige dois requisitos. Dois requisitos. O primeiro, crer em Deus. E o segundo, vontade. Se a gente acredita em Deus e se nós quisermos, nós conseguimos efetivamente distinguir o bem do mal. Então, olha, se a gente, para nós exercitarmos o discernimento, a gente precisa acreditar em Deus e a gente precisa ter vontade, será que uma pessoa que seja materialista, um espírito materialista, ele efetivamente pode ser considerado um espírito consciente? Joana fala que a consciência é discernimento. Os espíritos dizem que para a gente discernir, a gente precisa acreditar em Deus e a gente precisa ter vontade. Então, se eu falo que eu não acredito em Deus, será que de fato eu posso me considerar uma pessoa consciente? Não, eu não sou uma pessoa consciente. Não sou um espírito consciente. Eu estou adormecido para as realidades espirituais. E isso é muito interessante, porque a gente vai encontrar um respaldo na obra de André Luiz, exatamente ratificando esse ponto. Porque lá no livro Nosso Lar, quando o André Luiz está iniciando as atividades lá no pavilhão, em que ele está começando a cuidar dos recém-resgatados do umbral, ele vai se deparar com uma sala em que há diversos homens, mais de 30 homens, não lembro o número exato, que estavam adormecidos, espíritos mesmo resgatados, que estavam adormecidos e expelindo miasma fétido pela própria boca. E André Luiz fica aturdido com esse cenário. Ele fala, poxa, mas eles já foram resgatados. E ainda assim eles permanecem inconscientes, ainda assim eles permanecem adormecidos para as realidades do plano superior. E aí o Lísias, que o acompanha nesse primeiro momento, vai esclarecer que aquelas pessoas que estavam adormecidas eram justamente os crentes negativos. E aí tem um parágrafo, né, do livro que é muito interessante. Lísias vai falar assim para o André Luiz, olha, André, ao invés deles aceitarem o Senhor, eles eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés deles crerem na vida, no movimento, no trabalho, eles admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Eles converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão que dormirem por longos anos em pesadelos sinistros. Então, é muito interessante a gente perceber que, necessariamente, se nós optarmos, né, pelo nada, se nós acreditarmos que após a nossa desencarnação não existe nada, necessariamente a nossa consciência vai estar adormecida para as realidades espirituais. E talvez, né, quando a gente desencarne, por alimentarmos essa crença, a gente pode ter alguma dificuldade, digamos assim, no plano dos espíritos. Mas essa é a primeira alternativa que Kardec nos oferece. E, sinceramente, não parece muito consoladora, muito sincera, né? Quando a gente pensa aí no suicídio, em brigas, em questões puramente materialistas, em exasperação do orgulho e do egoísmo, não parece muito interessante. Então, a gente vai para a segunda alternativa que Kardec nos apresenta, que é a crença panteísta. Olha, a crença panteísta, ela já avança um pouquinho em relação ao materialismo, porque ela vai falar assim, olha, além da matéria, existe algo superior. Existe uma inteligência que transcende o plano material. Só que nós todos estávamos englobados nessa inteligência. Antes de nós nascermos, a gente se individualiza durante a nossa vida física, a nossa vida material, e depois que a gente morre, a gente volta para esse todo. Então, digamos, antes de nascer, a gente pertencia a um todo. Aí a gente se individualiza, tem a nossa inteligência, e depois que a gente morre, a gente volta para o todo de onde a gente surgiu, de onde a gente veio. Muito embora ela já avance por acreditar em algo além da matéria, as consequências
para a nossa reflexão acabam sendo muito parecidos com o do materialismo. Por quê? Primeiro, não há individualização da nossa responsabilidade. Uai, se depois que a gente morre, todo mundo, independente se praticou o bem e o mal, se foi abnegado ou se foi pilantra, se a pessoa praticou crimes ou se a pessoa foi extremamente dedicada ao outro, ao próximo, ao bem, se ela vai ter o mesmo fim, que é justamente retornar a esse todo, a essa massa universal, qual que é o estímulo de praticar o bem? Nenhum, porque eu ainda assim, nesse período em que eu permanecer individualizado, que é da nossa existência corpórea, eu vou simplesmente buscar satisfazer a minha própria vontade. E digo mais, se não faz diferença a forma como eu me comporto aqui, porque independente da forma como eu morrer, eu vou voltar para o mesmo lugar, o suicídio continua parecendo uma alternativa interessante, porque independente do momento em que eu retiro a minha própria vida, ou como isso acontece, ou o contexto como isso acontece, acaba que, se eu passar por alguma dificuldade, eu posso tirar minha própria vida, volto para o todo universal e tudo fica tranquilo. Então, as consequências morais de aderir a essa crença panteísta, essa alternativa panteísta, ela acaba sendo muito próxima da crença materialista. E aí que a gente dá um passo mais significativo quando a gente vai para a terceira alternativa da humanidade, que Kardec nos apresenta, que é a crença deísta. E aqui a gente já tem algumas questões mais significativas, digamos assim, algumas consequências mais significativas que destoam das alternativas anteriores. Isso porque as pessoas que perfilham a crença deísta vão falar assim, além da matéria, existe algo superior. Existe uma inteligência superior que a maior parte das pessoas vão acreditar como sendo Deus. Mas Deus, essa inteligência superior, ele não se relaciona de forma direta com a criação. Ele só cria, né, as suas criaturas, coloca no mundo e fala assim, olha, tudo bem, agora vocês estão aí e descubram as minhas leis e caminhem por si mesmos. Não há interação entre Deus e as criaturas. Ele deixa as criaturas à mercê de si mesmas. E isso acaba sendo muito problemático, porque quando a gente desconsidera a providência divina, se nós somos criados ignorantes, como é que a gente vai aprender qual é o caminho certo, se a gente não tem professor, se a gente não tem orientação? E mais, além da gente estar relegada à nossa própria sorte, num mundo totalmente novo, para essa crença deísta, depois que a gente morre, que a gente desencarna, as consequências são eternas. São eternas. Então, há uma individualização da responsabilidade, o que já representa um avanço em relação à crença panteísta, mas, ainda assim, a crença, né, de que a gente vai ser punido eternamente, ou então que vai viver, né, no céu eternamente, ela acaba gerando alguns descompassos para a gente refletir na bondade divina. Sobretudo se a gente achar que Deus não é capaz não pode intervir na nossa vida enquanto a gente está existindo materialmente, enquanto a gente ainda está no corpo físico. E é justamente por isso que surge a quarta alternativa da humanidade. A quarta alternativa é a crença dogmática, o dogmatismo. A crença dogmática também vai acreditar que existe uma inteligência superior e que nós não somos apenas matéria. Que existe um princípio inteligente que é separado do princípio material. E a crença dogmática, avançando em relação ao deísmo, vai acreditar que Deus pode intervir na nossa vida. Ele interage conosco. Muitas vezes, principalmente através das preces, né, das nossas orações, Deus pode atuar, pode movimentar peças enquanto nós estamos encarnados. Nós temos um intercâmbio com Deus de forma direta, quando a gente se concentra, quando a gente se abre, digamos assim, para essas conexões.
Porém, ainda permanecem algumas indagações, algumas interrogações. Quais são elas? As penas eternas e as diferenças inatas. Isso porque, quando a gente vai considerar que nós fomos criados no momento do nosso nascimento, como professa a crença dogmática, como que a gente vai explicar, às vezes, dentro de uma mesma família, às vezes, uma mesma gestação com 2 filhos gêmeos, um nasce são, pleno, perfeito, digamos assim, em questão de saúde física, e o outro nasce com problemas muito graves, né, que vai, às vezes, passar por anos de sofrimento, com tratamentos muito árduos. Como assim? Será que Deus tem privilegiados, tem preferidos? Quando a gente olha para o mundo e a gente vê tantas desigualdades, a gente vê pessoas que, às vezes, praticam trapaças, praticam atos menos nobres e se dão super bem, ganham muito dinheiro e parece que passa isento, né, de qualquer responsabilidade aqui na Terra. Mas, por outro lado, às vezes uma pessoa extremamente dedicada à sua família, uma pessoa que irradia amor ao próximo, ela vai passar pelas maiores dificuldades, sempre. E parece que Deus nunca vai consolar essa pessoa. Será que ele é um desprestigiado de Deus? Um amaldiçoado? E mais, se essa pessoa, às vezes, tem 80 anos de vida, tem uma vida em sua maior parte muito nobre, dedicada ao próximo, mas se ela comete um deslize, por conta desse deslize, será que é justo ela permanecer infinitamente no inferno, rangendo no ranger de dentes, nas trevas exteriores? Será que é isso mesmo? Porque isso não se coaduna com a ideia de um Deus que é infinitamente justo e bom. Como que a gente vai explicar as penas eternas? Ainda que nós pudéssemos pensar, não é possível, mas ainda que fosse possível que uma pessoa, desde que ela nascesse até o dia que ela morresse, ela só praticasse o mal, vivesse, ainda que tivesse uma existência longeva de 100 anos, e ela só praticasse o mal todos os dias, ainda assim, seria justo que essa pessoa, ela ficasse infinitamente, né, sofrendo no inferno? Olha só, quando a gente faz o senso de proporcionalidade, do infinito para uma existência de 100 anos, não parece muito justo. Então, ainda que a gente reflita pela crença dogmática, a gente vai ver que restam ainda muitas indagações que somente vão ser iluminadas, solucionadas, digamos assim, à luz da doutrina espírita, à luz da alternativa espírita. Quando nós pensamos nessa última alternativa, na quinta alternativa, que é o espiritismo, a gente vai pensar numa inteligência que é separada do princípio material. A gente vai conseguir compreender todas essas aparentes incongruências que, à luz de outras crenças, ficavam inexplicadas. A gente vai entender, à luz da reencarnação, que nós estamos agora no ápice do nosso desenvolvimento e que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, seja nessa existência ou em existências pretéritas anteriores. Nós vamos entender que através das provas e das expiações, nós vamos depurando, nós vamos adquirindo experiência e vamos crescendo espiritualmente. Nós conseguimos compreender que as injustiças, elas não passam impune, e que seja nessa existência, seja no plano espiritual, ou então na forma de expiação ou provas em existências futuras, todos nós vamos precisar dar contas, prestar contas dos atos que nós aqui praticamos. Todos nós vamos evoluir, todos nós vamos nos aperfeiçoar. De acordo com Leon Denis, né, nós vamos ser impulsionados por uma dupla alavanca, a do tempo e a do trabalho. O tempo que vai nos garantir a necessária experiência para a gente ir se enriquecendo de forma gradativa no curso dos séculos, dos milênios e da eternidade.
E o trabalho, porque o trabalho vai burilando as nossas arestas, vai burilando os vícios que nós ainda temos na nossa alma e que nós precisamos nos libertarmos para nos tornarmos espíritos cada vez mais perfeitos, cada vez mais conectados com o Criador, que consegue compreender a sua vontade de forma clara, de forma límpida, nos fazendo melhores servidores no trabalho da criação. A gente vai perceber como que o egoísmo, o orgulho e os nossos vícios, eles vão trazendo para nós sofrimentos muito grandes. Então, quanto mais a gente vai se libertando, né, dessas máculas do nosso espírito, mais nós vamos ganhando condições de experimentar a verdadeira felicidade. O suicídio aqui é totalmente repudiado, porque acaba sendo uma porta ilusória para a gente se furtar dos nossos problemas. Os nossos problemas, sendo grandes oportunidades de aprendizado, acabam ganhando, né, uma nova dimensão se observadas pela alternativa espírita. Então, acaba que, dentre todas essas crenças, a gente vai perceber que todos nós, quando estamos iluminados, né, pelo Espiritismo, quando a gente consegue compreender, em essência, a proposta da doutrina, a gente se sente efetivamente consolado, a gente se sente efetivamente animado, né, por uma força que nos sustenta diante das maiores adversidades que atravessam a vida de todos nós. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque André Luiz também traz uma reflexão nesse mesmo sentido, falando assim que a doutrina espírita, ela sempre traz e ao mesmo tempo pede de nós algo a mais diante dos desafios da nossa vida, diante da forma de nós nos portarmos diante dos outros no curso da nossa vida, né? Tem uma mensagem interessante dele que diz mais ou menos assim, olha, Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. Mas a doutrina espírita, ela não apenas consola, mas ela também ilumina o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Ele vai falar assim: toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas ela também vai demonstrar o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal vai ser punido para lá do sepulcro, mas a doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas ela também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião vai ensinar que a alma vai ser expurgada do erro em regiões inferiores. Mas a doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é a terra, onde nós nos reencontramos com as consequências das nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala do céu como sendo uma instância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas vai mostrar que o céu existe, como sendo uma instância de felicidade, né? Mas também vai esclarecer que os heróis da virtude não ficam imóveis em paraísos estanques. E que, por mais elevados na hierarquia moral, eles sempre voltam para socorrer os irmãos da humanidade, ainda situados na sombra. Os espíritas realmente não podem temer a morte que nos sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação, em atendimento às ordenações da vida maior, é o fim de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer.
Então, quando a gente leva em consideração todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, a gente se sente realmente envolvido por um consolo que nos fortalece nos mais diversos aspectos da nossa própria vida, da nossa própria existência. Mas aí surge uma indagação. Será que basta eu me dizer espírita para que eu faça jus a todo esse conhecimento, digamos assim? Será que hoje o meu comportamento no dia a dia, ele reflete a crença espírita do porvir? Ou será que nós, mesmo nos filiando à doutrina espírita, que tem todo esse potencial de consolo, ainda recebemos esses novos conhecimentos, esses novos aprendizados, essas novas luzes em estruturas antigas de pensamento? Será que a gente efetivamente se predispõe a se renovar, de modo que possamos utilizar esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz de uma forma realmente nova? Ou a gente, dentro do centro espírita, está simplesmente reproduzindo o comportamento que a gente tinha quando a gente optava por outras alternativas de crença, por outras alternativas que pensam o porvir? Será que o nosso comportamento hoje, ele efetivamente demonstra o nosso esforço por transformação? Ou será que simplesmente ressalta o nosso orgulho e o nosso egoísmo, tal como a crença materialista? Então, essa é uma questão que nós precisamos ter muito clara e nos fazermos todos os dias, porque não basta simplesmente saber de cor o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente, num passe de mágica, faça jus à visão espírita do porvir. Porque nós vamos efetivamente demonstrar que nós observamos o mundo pelo ponto de vista espírita à medida em que o nosso comportamento reflete a nossa crença. E aí eu pergunto para vocês, o seu comportamento hoje, o comportamento de cada um de nós hoje, ele já reflete a crença que nós professamos? Ou a gente só é espírita da boca para fora? A gente já vivencia no nosso dia a dia a efetiva visão espírita do porvir ou não? E para a gente refletir sobre esse questionamento, eu gostaria de recordar uma passagem que é muito conhecida do Evangelho, que é a passagem da parábola de Lázaro e o rico. Isso porque nessa parábola, eu não vou ler a parábola toda, mas eu vou relembrar a história, acredito que todos nós relembremos, né? Ela conta a história que é mais ou menos o seguinte: de um homem que era muito rico e se vestia do mais fino linho, e ele acabava vivendo de uma forma muito confortável. E, paralelamente à vida desse homem que era muito rica, tinha um homem chamado Lázaro, que era uma pessoa em situação de rua, e, enfim, com muitas feridas, as quais eram lambidas, né, pelo cão. E acaba que, com o passar do tempo, essas duas pessoas acabam morrendo, né? E o rico, ele vai para o inferno, para o Hades, como está lá no Evangelho, e Lázaro, ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E depois de algum tempo sofrendo, ao longe, o rico consegue avistar que Lázaro estava próximo de Abraão, e ele fala assim: olha, pai Abraão, pede que Lázaro molhe o dedo na água e venha aqui para matar minha sede. E aí Abraão fala assim: não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque você já gozou de tudo que a matéria podia oferecer enquanto você estava lá. E Lázaro enfrentou com resignação todo o sofrimento que ele tinha na sua vida. Então agora ele faz por merecer estar aqui e você está aí. E as pessoas que estão aí não conseguem atravessar para o lado de cá. E as que estão no lado de cá também não conseguem chegar aí até você. Aí ele fala assim: tudo bem, pai Abraão, mas faz o seguinte, eu tenho 5 irmãos, pede para o Lázaro ir lá e aparecer para eles, porque se eles verem a figura de Lázaro, eles vão entender as consequências do porvir, e eles vão mudar de comportamento. E aí Abraão fala assim: olha, os seus irmãos já têm Moisés e os profetas.
E ele fala assim, não, eles têm Moisés, mas os profetas, mas se Lázaro for lá, eles vão acreditar. E aí Abraão traz uma resposta que é magnífica. Ele vai falar assim, olha, se eles têm Moisés e os profetas, se eles já conhecem Moisés e os profetas, e eles não mudam o comportamento, ainda que um morto ressurja para o mundo dos vivos, ressuscite, eles não vão mudar. E essa fala de Abraão acaba sendo muito interessante e tem um ponto de contato com o que a gente está refletindo aqui. Por quê? Porque Abraão está falando o seguinte, olha, se você tem se os seus irmãos têm o conhecimento do que falavam as escrituras, né? Seja Moisés com a lei, ou então os profetas com as revelações e tal, e eles não mudam o comportamento, não vai ser um fenômeno exterior que vai fazer com que eles interiorizem essa verdade. Não vai ser uma materialização espiritual que vai fazer com que eles acreditem no porvir ou então nas consequências dos atos deles depois da morte e mude o comportamento. E nós, muitas vezes, não entendemos essa fala de Abraão. E a gente fica reclamando muitas questões exteriores. Porque se nós não estivermos verdadeiramente abertos para a transformação, se nós não estivermos interiormente dispostos a mudar, se as nossas estruturas internas, as nossas estruturas de pensamento, de comportamento, não estiverem verdadeiramente dispostas para a mudança, pode acontecer qualquer coisa. Um morto pode vir falar com os vivos que a gente não vai mudar o comportamento. Vai ser simplesmente mais um fenômeno. Quantas vezes no nosso dia a dia, né, a gente não se depara com, às vezes até fenômenos mediúnicos mesmo, que não repercutem nada na nossa forma de pensar, ou então na nossa forma de, enfim, conduzir uma determinada situação. O que eu quero dizer é, não adianta decorar o livro dos Espíritos, que é uma coisa exterior, se interiormente nós ainda estivermos apegados ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho, ao homem velho, às velhas estruturas do pensar. Porque se assim for, nada vai resolver. Igual os irmãos do Lázaro, né? Eles poderiam, os irmãos do homem rico, né? Que poderiam até ver Lázaro lá materializado na frente deles. Mas por si só, esse fenômeno exterior não faria com que eles mudassem o comportamento deles. E refletindo sobre essa questão de como a doutrina espírita e os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz reverberam dentro de nós, que Kardec, lá no livro dos Médiuns, ele vai trazer uma classificação, claro que uma classificação didática, né, sobre os espíritos, sobre o grau dos espíritos, né? E aí ele vai começar falando assim que existem os espíritas, que são os espíritas experimentadores. É aquela galera que resolve frequentar a casa espírita unicamente movida por curiosidade do fenômeno mediúnico. Kardec vai dizer assim que o que chama a atenção é apenas a questão fenomênica, talvez um pouquinho até científica, mas somente são atraídos por questões exteriores. Eles não enxergam nada de moral que possa ser efetivamente levada para a sua própria vida, para a sua própria existência. Mas, além dos espíritas experimentadores, existe, segundo Kardec, os espíritas imperfeitos. Quem são os espíritas imperfeitos de acordo com o codificador? São aquelas pessoas que falam assim, olha, os fenômenos são reais, eles existem, mas, além dos fenômenos, há uma moral por trás, e é uma moral belíssima, uma moral muito rica, muito profunda, que encontra respaldo na filosofia antiga, algo que é efetivamente, intelectualmente muito atrativo para aquelas mentes, né, que já estão mais acostumadas, digamos assim, com esses questionamentos filosóficos, com essas discussões acadêmicas e tal. Mas a moral é muito bonita, só para a gente conversar no centro espírita. Eu reconheço o lado científico dos fenômenos e eu reconheço a beleza da moral, mas eu não me esforço em levar isso para a minha intimidade. Eu não me esforço em trazer isso para o meu dia a dia. Então, esse é o espírita imperfeito, de acordo com Kardec. Mas, além
espírita imperfeito, Kardec vai dizer que existe a terceira classe de espíritas, que são os bons espíritas, ou então os bons cristãos. Quem são esses, os bons espíritas ou os bons cristãos? São aqueles espíritas que não apenas reconhecem a fidelidade dos fenômenos, a verdade dos fenômenos, que não apenas reconhece a beleza da moral, mas sim que reconhece que aquela moral é útil para trazer para o seu próprio dia a dia e para se transformar. Reconhece a utilidade de aplicar, de vivenciar tudo aquilo que ensina os espíritos e tal, tudo aquilo que a doutrina espírita nos propõe a refletir. Então, os bons espíritas não são pessoas perfeitas, não são anjos, né? Não, são pessoas que se esforçam para vencer as suas más inclinações, que já conseguem receber as luzes do espiritismo e se comprometer com essa proposta transformadora, de uma forma real, sincera. Claro, muitas vezes tropeçando, muitas vezes com dificuldades, algum tema ainda que ele precisa se arrastar, digamos assim, mas que aquilo ali já faz um sentido real para a efetiva transformação da sua forma de enxergar o mundo. Esse é o bom espírito e talvez o que todos deveríamos buscar ser. Mas Kardec ainda vai falar que existe uma outra classe de espíritas, que seriam os espíritas exaltados. É aquele espírito assim que fica tão empolgado, entusiasmado com tudo o que vem do plano espiritual, que acaba esquecendo de um detalhe muito importante que a doutrina espírita nos adverte. Qual que é esse detalhe? O filtro da crítica, o filtro do bom senso. Porque por acreditar até de forma ingênua em tudo o que vem do plano material, acaba recebendo o que é dito pelos espíritos, qualquer que seja a classe dos espíritos, de uma forma muito entusiasmada. Então, eles acabam difundindo isso para qualquer pessoa, de qualquer modo, sem passar essa comunicação pelo filtro da crítica. E isso, mais por ingenuidade do que por maldade, acaba trazendo para aquele espírito exaltado, né, mais problema do que propriamente divulgação doutrinária. Então, a gente precisa ter cuidado, porque por mais que a gente se sinta alimentado por essa doutrina, a gente não pode esquecer de passar tudo que chega dos espíritos pelo filtro da razão, a fim de que a gente consiga, de fato, alimentar em nós a visão espírita do porvir, sem que a gente se entregue, né, a esses comportamentos mais ingênuos, que às vezes pode causar grandes problemas para o grupo que a gente pertence, em específico se a gente pertence, faz parte, né, como é o caso aqui, de um grupo mediúnico. Então, quando a gente vai refletir sobre a visão espírita do porvir, que é a proposta da nossa reflexão hoje, né, que a gente possa ter sempre em mente a necessidade de nós nos esforçarmos para nós nos tornarmos verdadeiros espíritas cristãos, a fim de que a nossa prática consiga, de fato, retratar toda a grandiosidade dessa crença, dessa alternativa que a gente professa, que é o Espiritismo. E agora, já caminhando, né, para o fim, para o encerramento aqui do nosso estudo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma poesia que foi escrita por Maria Dolores, chamada A Lenda Simbólica. E eu acho essa poesia muito interessante, porque ela vai falar simbolicamente de uma lagarta, e como essa lagarta passa por um processo de transformação, que, em essência, é o processo de transformação de todos nós. E Maria Dolores, né, nessa poesia chamada Lenda Simbólica, ela diz o seguinte: uma história de vida em moldura de lenda, o estudo sobre a fé aqui se recomenda. Dizem que num relvado, uma lagarta nobre jamais acreditava em outra vida. Afirmava que o nada tudo encobre e que a morte tudo leva de vencida. Por isso,
Certa feita, intérprete fiel da palavra escorreita, ela foi instada a falar em sentido direto a uma grande multidão de lagartas reunidas sobre a força da morte, a rainha das forças desmedidas, com que as prende aos casulos, semelhantes a esquifes ou a cárceres nulos, nos quais se lhes transvia a mente em abandono. O que seria a morte? Um simples sono? A cinza, o esquecimento, o fim de tudo? Após ouvir-lhes as indagações, a lagarta oradora, fazendo os gestos de quem se servia do mais formoso dos sermões, falou em alta voz, com ardente euforia. Companheiras irmãs, não cultiveis ideias vãs. A morte é pó e cinza, treva e nada. Não existe outra vida, embora quando a fé mais pura nos convida a meditar em Deus, a razão sempre permanece ao lado dos ateus. Eu tenho buscado a fundo tudo o quanto se fala em morte sobre o mundo. E a verdade, em tudo que se disserra, diz que a morte aniquila tudo o que vive sobre a terra. A vida toda em si é uma trama nefasta. Uma lagarta surge, luta, sofre e se arrasta. E encontra mais além a sombra e a terra fria. A morte nos destrói dia por dia. Não guardeis ilusões, nem retenhais quimeras. Isto foi sempre assim, desde o berço das eras. Lagartas, nós somos lagartas simplesmente, que a morte destruirá, chegando irreverente. Outra vida não há. A fé sempre resulta em cinzas da mentira que se oculta. A vida é apenas hoje, nada mais. Ai de nós, ai de nós. E a culta expositora repetia, erguendo sempre mais o tom da voz. Somos simples mortais. Nisso, ela desmaiou diante da assembleia, fenecera-lhe a voz e finara-se-lhe a ideia. E a lagarta imponente transformou-se de todo, quase que de repente, num casulo pendente da folha em que falava. Toda a comunidade, boquiaberta, seguia aquela morte inesperada, de ânimo firme e atento, esperando que a noite, a chuva e o vento fizessem do casulo um dedal de poeira, cinza e nada. Mas depois de alguns dias de discussões e fantasias, do casulo esquisito e ressecado surgiu um novo ser, maravilhoso e alado. A lagarta oradora passara por ação renovadora. Era agora uma grande borboleta, de asas amplas em linda cor violeta, a voar sobre as flores nas ramadas. A ex-lagarta, culta e materialista, sem querer transformara-se, e foi vista pelas amigas deslumbradas, na condição de um ser de expressão bela e fina. Parecia uma leve bailarina, dançando ao céu azul, sob as luzes douradas. Que todos nós, assim como essa lagarta, possamos aproveitar todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz para nós nos transformarmos em espíritos cada vez mais perfeitos. Muito obrigada e que a visão espírita do porvir, possa transformar a nossa forma de lidar com o mundo. Muita paz a todos. Nossa, nós que agradecemos. Excelente estudo. Eu estou aqui, nem consigo piscar, porque muito bem montado, muito bom. Você trabalhou uma parte do livro dos médiuns que muita gente tem dificuldade de trabalhar. Parabéns, Lariane, foi muito bom. Você trouxe os sistemas para nós, uma forma assim, muito fácil da gente entender. Muito bom. E depois, quando você trabalhou a parte dos tipos de espírito e a nossa responsabilidade e compromisso com a vida, aí eu fiquei engasgada. Porque eu falei, meu Deus do céu,
quanto de materialismo que a gente ainda carrega em nós quando a gente examina algumas decisões e condutas nossas. Vocês não, mas eu sim. Então, a Lariane, gente, ela veio lá das alturas, em relação à nossa cidade. Ela veio lá, ela está, né? Lá em Barbacena. Né, Lariane? Isso mesmo, sou de Barbacena e estou aqui hoje. Então, e é muito gostoso a gente ter a oportunidade de te ouvir, que você não demore muito para voltar, mas a gente queria te convidar agora para ficar com a gente na irradiação, se você puder, seria muito bom, porque agora nós vamos voar, né? Vamos voar disseminando fluidos, luzes, amor para tantos que